Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Networking Real Live Podcast. Nós estamos com esse projeto aqui para fazer um esquenta para você, para te trazer informações muito importantes, informações de ouro, né? Fazer aquele esquenta mesmo para você se conectar com a gente para o encontro presencial em Campinas no dia 20 de setembro. E nós estamos começando com uma convidada de honra, uma convidada excelente, uma mulher incrível, a Fernanda Scarparo. Olá! Ai, Vitória, tudo bem? Que prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite, minha primeira vez no podcast. Tô adorando a experiência. E feliz de estar aqui contigo. Eu também tô muito feliz e é o meu primeiro episódio de podcast também como host, então nós somos iniciantes. Somos iniciantes, perdoem qualquer coisa, Exatamente. Né, por favor. E já fazendo uma introdução, acabei não falando para vocês, mas a Fernanda, ela é especialista em posicionamento profissional e consultora de imagem, e ela fez uma transição de carreira, e ela vai falar um pouquinho pra gente como que foi esse processo, e também vai falar da importância do posicionamento profissional, né, para alavancar as nossas carreiras, e nós como mulheres da engenharia, de segurança e saúde e higiene ocupacional, precisamos nos atentar também para isso. Então eu achei excepcional, achei excelente nós já começarmos com ela para falar desse tema tão importante. É verdade, esse é um tema que permeia todas as profissões. Eu vejo que esse segmento profissional ainda está entendendo esse processo, mas que vem tomando um pouco mais de consciência a respeito. E eu tenho adorado ver como isso tem feito diferença. E eu tenho percebido, e na verdade, para mim foi isso. Eu comecei a me atentar para essa questão de imagem, de posicionamento profissional, do quanto isso nos leva a outros lugares do último ano para cá. Então, por isso que realmente a gente tem que conversar sobre esse assunto. Mas antes da gente chegar nessa questão, fala pra gente um pouquinho sobre a sua transição de carreira, porque nós sabemos que você é advogada, né? E hoje está como especialista, né, em posicionamento profissional e consultora de imagem. Então, explica pra gente como que foi essa transição de carreira, como que foi isso, qual foi a sua experiência, como foi isso? Esse é um assunto que tá sempre comigo mesmo, porque eu fiz essa transição de carreira efetivamente no final de 2017, final de 2017, começo de 2018 foi quando eu coloquei os pés de vez nesse momento. Mas a questão é que, como consultora de imagem, a moda sempre foi algo que esteve presente na minha vida, desde muito criança, assim. Eu lembro de crescer em volta de revistas. Minha mãe assinava várias revistas de moda, de estilo, de modelagem e tudo mais. E ela costurava, assim, pra gente em casa, de uma maneira bem caseira mesmo. E fazer algumas coisas, e aquilo, e ela gostava muito do ato de vestir, ela sempre gostou de se arrumar, de estar muito assim, e não adianta, passou, né, é aquela história que a gente de mãe pra aprende filha. pelo exemplo, tanto Sim. que ela passou pra mim e pra minha irmã, a gente gosta disso, e desde muito pequena eu também via e sentia o vestir como uma ferramenta de bem-estar. Eu acho que é o que eu mais posso dizer. O vestir, para mim, ele sempre teve essa função de transformar o meu dia, de me transformar em termos de segurança, de como eu me via no espelho, de como eu me sentia comigo mesma e perante o mundo. Então, é algo que eu pratico desde... Eu lembro disso, assim, de muito pequena. Não, quem escolhe a minha roupa sou eu, quem faz isso aquela sou eu. Sou eu. E é importante você trazer essa perspectiva, porque dificilmente a gente que tá na engenharia, a gente vai pensar, nossa, se vestir ou vestir bem é uma questão de bem-estar, né? Isso é uma perspectiva nova até pra mim, confesso. Ai, que bom, porque sim. Esse foi o grande objetivo quando eu fiz a transição de carreira. Eu fiz o direito, eu falava desde muito pequena que ia fazer o direito e acho que dá para acreditar com facilidade que um dos motivos era também pela maneira do vestir no direito. E se a gente for falar sobre isso, os profissionais do direito, no caso, são alguns que se atentaram há muito tempo já da importância do vestir no profissional, né? Se a gente for levar isso em consideração. E a gente pode pensar que eles têm um código de vestimenta? Totalmente. Porque é padronizado, né? Bastante. Tem, sim, um código de vestimenta, assim como várias outras profissões também. E é também um código esperado pelo cliente. A gente pode falar mais disso na sequência. Nossa, vamos falar, porque a gente precisa saber para nós da engenharia qual que é o nosso código de vestimenta, né? Isso é super relevante. E, Fer, me fala assim, ó, desse processo, quando você realmente parou para pensar, que você
claramente já demonstrou que o seu chamado era desde a infância, você sempre gostou de moda, de se vestir bem, você até pontuou aqui que é uma questão de saúde e bem-estar para você, mas quando que você resolveu tornar isso uma profissão e como você viu que isso impactava na sua vida e como isso faria você se posicionar profissionalmente, né? Foi um processo que, inclusive, demorado. Eu fiz direito, trabalhei como advogada, trabalhei como funcionária pública, dei aula em faculdade de direito. Eu depois trabalhei como assessora de juiz e por um período eu fiquei estudando para concurso. Só que como eu comecei a estudar para concurso, aí entrei em um outro trabalho. Aí imergi naquele trabalho que eu precisei aprender algumas coisas como assessora. E dei né, deixei o concurso um pouquinho de lado. Aí parei, saí do trabalho, voltei a estudar, mudei de cidade, mudei de estado, por conta do meu então companheiro, e assim foi. Então, não foi algo rápido. Foi um processo, foi um processo. E o que aconteceu foi que, durante esse período todo, enquanto eu ainda morava em Curitiba, porque eu sou do interior do Paraná, mas eu morei em Curitiba, morei em Floripa, morei em Londrina, já deu uma volta. E o que acontece? Nossa, até me perdi aqui agora. Que agora você ia falar do impacto, né? Como que isso que te impactou e quando você falou, não, isso impacta também no posicionamento profissional e a imagem é super relevante para a gente se posicionar e chegar em lugares que a gente achou que não chegaria, né? Mas voltando só um pouquinho. Isso. Enquanto eu ainda morava em Curitiba, eu trabalhava em várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo que eu tinha 3 empregos, assim, naquele momento profissional. Eu ainda estava trabalhando também. Eu comecei a fazer um curso de ilustração de moda, croquis e ilustração de moda. Então, eu adorava desenhar e desenhar relacionado à moda. Não é fazer um desenho, fazer arte. Eu queria desenhar moda. Então, aquilo já foi uma super abertura de possibilidades. E aí, dali, surgiu um convite de uma amiga muito querida minha, que trabalha com teatro, para fazer alguns figurinos para os projetos dela. Então, eu já comecei ali a ver isso como uma profissão de fato. Só que vida vai, vida vem, as coisas acontecem, não é tão simples. Isso foi em 2010, 2011, 2012. Nesse período, voltei para Toledo, comecei a estudar, e aí, só em 2017 que eu fiz a transição de fato. E foi, assim, um ato de coragem. Então, como impacta? Você vê em todas as profissões, tanto que, inclusive nos figurinos de teatro, por que a gente faz figurinos? Porque a maneira como o personagem, como a personagem se veste, ela marca o interlocutor, ela marca o público, quem está assistindo. E aquilo define como aquele personagem vai ser... vai ter credibilidade, como a gente vai acreditar na verdade daquele personagem, como aquilo vai ser. Então, a gente começa por aí, é verdade. Sabe? E outra, para tudo a gente se prepara de uma certa forma, né? Quem vai à guerra não vai de roupa de banho, né? Pra guerra. Quem vai a uma audiência não vai assim. Quando a gente casa, que é uma coisa importante, uma formalização muito especial, você não vai de qualquer jeito. Então, assim, tudo tem um motivo e na profissão da mesma forma. Da mesma forma. Como a gente E nessa transição, já entendemos o impacto e a relevância, sem sombra de dúvida, mas vamos pensar nos desafios para chegar lá, né? Nessa transição de carreira, você entendendo isso tudo, o impacto disso, quais foram os desafios que você enfrentou nesse caminho? Acho que isso é importante, né? Para as pessoas que vão nos assistir, né? Que já estão nos assistindo, porque nós estamos ao vivo. É verdade. Mas eu acho que falar dos desafios também é importante. Faz todo sentido, porque às vezes pode parecer, trocou de carreira, é só mudar de carreira, começa uma nova história. Mas no meu caso, foram muitos desafios. Primeiro, até eu tomar coragem, foram muitos anos, até eu tomar coragem de colocar os 2 pés na moda e de eu achar o caminho que fazia muito sentido para mim. Então, desde a escolha da minha escola de formação de consultoria de imagem, até o momento de assumir. Então, eu não sou mais uma profissional do direito, que é uma profissão muito bem estabelecida, que é uma profissão admirada muitas vezes e tudo mais, e certo. A consultoria de imagem, em 2017 e 2018, era algo muito novo. Era algo muito recente. Ainda é algo em expansão. Sim. E imagina há 6, 7 anos. Era algo assim... Então, você assumir que agora você é uma profissional liberal, que não depende de uma formação acadêmica
para ser exercida. Não que não exija o mesmo grau ou talvez de mais estudo, de né? estudo e de dedicação, porque eu falo desde antes, né? Mas desde o primeiro dia, o tempo inteiro eu tenho que ficar em função disso. Então tem vários desafios. E outra, recomeçar. E a maneira de me ver também, sabe? De me ver diferente, de me ver numa posição em que eu não tinha mais que, no sentido de, agora sou eu por sou eu por mim mesma, não preciso mais ir a algum lugar, eu não tenho mais prazos que alguém me dá em regra, sabe? Sim. De você, é uma reformulação de vida. São Total. muitos desafios. Imagino. Eu pergunto isso porque no dia do evento, né? Aqui a gente já tá fazendo esse esquenta, mas no dia do evento nós teremos muitas empreendedoras e, né? Mulheres que estão aí como profissional liberal e estão nesse caminho, né, de se identificar, de saber como vão se posicionar, né, e se responder por si mesmas, sem responder talvez para um outro CNPJ. Então, elas já vão tendo esse gostinho, né, tem os desafios, mas no final a gente tem ali a satisfação pessoal, né, então é importante. Exato, a satisfação pessoal de você fazer algo que você ama e algo que você sabe que vai impactar. É delicado, mas é uma pode verdade. Falar, fica à vontade. A gente pode criar algumas polêmicas aqui, não tem problema. No direito, o que eu sentia e que pesava pra mim é que as pessoas nos procuram com problemas, e problemas mesmo, em questões e momentos difíceis das vidas delas, em quase todas as áreas. Raramente você faz... Tem algumas empresas e tudo mais, um preventivo e tal, mas normalmente... As pessoas buscam um advogado ou um profissional de direito quando tem problemas. E isso era um pouco pesado para mim. E no meu momento, nessa profissão, eu levo exatamente o oposto disso. Eu levo solução, não que no direito a gente não leve, mas nem sempre a gente sai vitorioso. Não o preventivo como nós também buscamos fazer, né? E não também preventivo, exato. Eu vou dar um exemplo agora, que é o que eu tô vivendo neste momento. Tô com algumas parceiras, com algumas advogadas empresariais, e elas são especialistas no direito do trabalho. E justamente a gente tá fazendo alguns trabalhos para mostrar para alguns empregadores que fazer a prevenção é muito mais barato e muito mais satisfatório do que esperar chegar a um passivo trabalhista, né? Mas isso é uma questão cultural, né? E a gente vai trabalhando... Aos poucos as pessoas vão entender. Precisa Precisa demonstrar com números, ou no meu caso, com imagens. Com imagens. E com sentimentos, também. Porque, no meu caso, é tanto autoestima, é tanto bem-estar, é tanto... A pessoa se olhar, ela se... Vi, é lindo o processo. Olha, eu tô arrepiada por baixo das mangas aqui. É lindo o processo de você ver a pessoa se olhar e ela se reconhecer de uma maneira que ela nunca tinha se visto no autoconfiança, espelho. né? Autoestima, segurança, bem-estar. Bem-estar em todos os níveis. E, gente, vou deixar aqui um recadinho pra vocês. Vocês vão sim trabalhar a autoconfiança de vocês no dia do Network Real, né? Lá com a gente em Campinas. Vai ser muito bacana e a Fer vai dar continuidade, vai falar mais disso de forma mais aprofundada e com certeza ela vai dar ferramentas pra vocês que vão fazer muito sentido e vocês vão conseguir utilizar no dia a dia, né? E falando de cultura e falando de utilizar essas ferramentas, falando assim de mitos e verdades, né? Do que é falso, do que é real. Fer, a gente tinha anotado aqui uma pergunta, não sei se está na ordem, mas é uma pergunta super importante. Quando você fala de consultoria de imagem, o que você percebe em relação aos mitos, né? Qual que é aquele mito ou aquele, não sei se é paradigma, mas quando a gente coloca estereótipo. É essa palavra que estava me fugindo, mas é justamente isso. O que você acha que tem de mito, de estereótipo em relação à consultoria de imagem que não é verdade? Assim, o que você traz pra gente, né, na sua percepção? Nossa, são vários, são vários. Eu acho que o principal é uma imagem de um programa que existia em que as pessoas jogavam as roupas no lixo, sabe? Pegava o armário da pessoa, jogava no lixo, levava no salão, levava não sei o que lá e fazia uma transformação. Tanto que eu tenho... Por mais que a gente busque, sim, uma transformação na vida dessa pessoa, não é a transformação de você se ver completamente diferente, de você se ver
totalmente de outra forma. Não é disso que se trata, mas sim de aflorar a sua essência. Agora, dos mitos. Primeiro, de jogar tudo fora. Depois, eu tenho que estar magra para fazer. Eu tenho que estar bem posicionada para fazer. Já profissionalmente, principalmente no que tange a quantidade de clientes, ou quantidade de vendas, ou retorno financeiro e tudo mais. O que mais? É caro. Ai, sobre isso. Às vezes eu fico pensando, gente, caro é você continuar desse jeito, que dó, porque você poderia estar voando enquanto você está caminhando, rastejando. Sim, mas eu entendo, porque a perspectiva, por exemplo, a gente. Eu comecei a usar adornos agora, né? Adornos, que são os brincos e tal. Eu nunca tive bijuterias ou joias por conta do nosso trabalho. Então, por exemplo, eu estava muito no chão de fábrica. No chão de fábrica, a gente não pode usar nenhum tipo de adorno, né? Brincos, pulseiras, relógios, nada disso que, né, por conta do ambiente, que pode ocasionar ali um acidente, etc. A gente sabe disso. Mas, assim, hoje, olhando para trás, eu acho que eu negligenciei na questão do autocuidado. Porque não existe, foi o que você falou, né? Você não vai pra guerra com determinada vestimenta, com roupa de banho. Você vai com uma vestimenta adequada para você resistir àquela batalha, exatamente, né? Mas poderia ter essa questão de realmente se olhar, vou prender o cabelo de tal forma, vou usar tal maquiagem, né? Porque o que eu percebo na nossa área de engenharia de segurança no trabalho? As mulheres, elas no dia a dia prático do trabalho de campo, e eu ainda faço muito trabalho de campo, deixa esse autocuidado. Então, e acham que não precisam. Então, eu acho que para nossa área, trazendo a minha perspectiva, eu acho que o maior mito é falar assim, não serve de nada porque eu não posso usar nada. Ah, sim. Sabe assim? Então, é claro que agora eu já passei dessa fase, não penso mais assim. Mas, realmente, o que eu percebo? Conversei com algumas colegas e elas trouxeram isso. Ah, não adianta fazer, a gente não pode usar, a gente não pode passar maquiagem porque fulano de tal. Mas a gente tá num momento que vale a pena olhar pra isso com mais cuidado. Ah, você não passa um batom porque você tá com medo de andar e fazer determinado trabalho de campo e sofrer assédio. Primeiro que isso não deveria existir, né? Começamos por aí. Então, isso implica em outras coisas. Mas eu acho que o que eu diagnostiquei, assim, de primeiro momento foi isso, né? Então, claro, você vai trazer mais dicas lá no dia da sua palestra, mas uma que você acha que talvez seja importante para desconstruir essa ideia que a gente tem de que não adianta eu fazer uma consultoria de imagem, querer me posicionar com determinada identidade visual, porque eu não vou conseguir no meu dia a dia, não adianta de nada. Então, você tem uma dica para isso? Essa ideia nossa, assim, uma ideia generalista, tá? Não tô falando que são de todas, mas algumas pessoas já me pontuaram isso. Essa questão de, às vezes, não adianta de nada, ou até do ser superficial, porque o que eu faço é muito técnico, ou porque o que eu faço é isso, aquilo, e aí a pessoa acha que não precisa cuidar do resto. Mas vamos combinar, você não fica, a sua vida inteira dentro do chão de fábrica. Você chega no trabalho, você sai do trabalho, você convive com pessoas no seu dia a dia, você faz networking. É verdade. Você que faz, é o que estamos fazendo. Né? Você vive situações fora e você vende o tempo inteiro, inclusive sua própria imagem. Então, inclusive a sua imagem é uma ferramenta de posicionamento, muito porque ela te posiciona onde você quer. Como uma profissional mais, com mais credibilidade, com mais segurança, com mais sensação e impressão de sucesso ou não. Sim. Então, o que eu digo? Como uma dica real sobre isso. Faça. Entenda que você não precisa pisar na sua essência, para começar. Sim. Depois, que o fato de você não poder usar adornos enquanto no chão de fábrica não significa que você não possa usar em lugar nenhum. Sim. Depois, que você só vai usar se fizer muito sentido para você e conforme aquilo te represente. E que tem muitas formas e que a imagem, mais do que apenas roupas, adornos e maquiagem, ela é um conjunto de aparência, comportamento e comunicação. E que a gente está comunicando isso o tempo inteiro. Esse conjunto, ele é algo em torno de 93%, 90 e poucos por cento da nossa... Isso acaba reverberando, né? Vai em tudo, né? Seja na vida pessoal, profissional, realmente. Em tudo, porque se você fica
digamos assim, não vou dizer desleixada, mas se você não se preocupa muito enquanto no trabalho, acaba que é um momento muito importante, né? A gente considera o trabalho um dos nossos pontos principais da vida. Então, assim, se você não se preocupa muito no seu trabalho, provavelmente você não se preocupa muito fora dele. E se você não se preocupa muito fora dele... sabe, vai Fica criando naquele um looping. círculo vicioso e bem complicado que você vai se deixando cada vez mais. De lado, né? Exatamente. E aí, você falou bastante de que não precisamos, né, anular a nossa essência, né, nossa autenticidade. E aí, o que você diria para a gente equilibrar, né, essa questão da autenticidade e também com a estratégia de como a gente vai pensar e traçar ali a nossa imagem, né, o nosso posicionamento profissional, equilibrando ali junto com a nossa autenticidade, com a nossa identidade e essência. Tem muitas formas de fazer isso. Tanto que a consultoria, de fato, ela é o para ideal. Isso, né? Ela é para isso. E eu trabalho dessa maneira. Tanto que o meu slogan de vida, desde o dia 1, é você, na sua essência, no seu melhor. Então, é focado em autenticidade. Você transmitir quem você é de fato, a sua autenticidade, sem ter que se transformar, como eu falei, em personagem, ou sei lá, joga o seu armário fora e compra todo mundo blazer, que é um estereótipo, né? Sim. A consultora de imagem vai me fazer usar blazer, roupas neutras e que mais tomar água na taça daqui a pouco. Outro mito, né? Outro mito. E usar batom vermelho. Todo mundo tem que fazer igual. Não é disso que se trata. Sim. O ideal é trazer, por exemplo, a gente sempre vai pensar como vai equilibrar essa autenticidade com a estratégia. Primeiro, o que você faz, quem é o seu público, né? Então, assim, tem limitações na segurança do trabalho, nesses níveis que a gente está falando? É óbvio que tem algumas limitações. É um trabalho mais técnico, muitas vezes envolve chão de fábrica, muitas vezes você não pode, sei lá, por exemplo, usar... alguns tipos de calçados, alguns tipos de adornos, como você mesmo falou. Enfim, Sim. tem muitas questões, cada profissão a sua. E talvez daqui a pouco você saia do chão de fábrica e vá mais para o escritório, vá mais para vendas, vá mais para gestão. Como eu acho que foi o seu caso, como sim. é o seu caso. Isso. Então, assim, você vai esperar o momento de você chegar lá para você começar a liderar para então... pensar nisso. Para começar a pensar nisso. É isso que... Por isso que nós estamos trabalhando justamente isso no Networking Real. Para que a gente não chegue lá, só quando a gente chegar lá, que a gente vai começar a se preocupar com isso. Não, se você tá no início de carreira... A dica, se você tá no início de carreira, a dica é já começar. Já começar. Porque você começa bem, né? Se a gente começa bem, já vai estruturado. E pra você ser... É uma coisa a menos, né? E se você exerce... pode ser que no momento você não exerça, mas todo mundo exerce algum nível de liderança na vida. Seja em casa, seja na escola, você já vem dali, né? E em alguma área da vida você já vai exercendo algum nível de liderança. E aí você vai aperfeiçoando isso, né? Vai trabalhando nisso desde o começo da carreira. Eu acho que se eu tivesse tido mais orientação em relação a isso no começo, com certeza teria sido... Algumas situações teriam sido diferentes. Mais fáceis, o caminho fica simplificado, fica mais direto. Exato. E essa questão, o que eu tenho visto, que várias empresas têm começado a investir nisso também. E eu sempre digo, quando eu vou dar uma palestra numa empresa relacionada a isso, que privilégio das pessoas, dos colaboradores, do time, da equipe, não importa, que privilégio ter alguém que ensine, que fale sobre isso, que a empresa convidar alguém para falar sobre isso, porque claro que é benefício para a empresa, mas é muito benefício para quem está trabalhando, porque você leva para a vida. E depois, que é uma situação de você olhar para isso com ferramenta, você saber como e o que fazer e o porquê de fazer isso. Então, você corta caminhos. E se fosse para dizer ali como equilibrar a estratégia, porque eu acho que eu não respondi diretamente, eu diria assim, ó, primeiro, se autoconhecer, entender o seu ambiente, entender o seu público, entender o que você pode e o que não pode, e principalmente, quem é você nesse lugar. Então, assim, sabe essa coisa? Autoconhecimento, não sei o que lá, é um pouco chato. Parece clichê, mas é isso mesmo, mas né? É isso mesmo, porque você precisa olhar para você mesma, sem filtro, e pensar do que eu gosto de verdade, o que faz sentido para mim de verdade. Porque não se trata de seguir tendência, de você comprar isso, ou de você encher o seu armário de coisas novas. Não tem nada a ver com isso. É você entender o que realmente faz sentido e combinar isso com o que você faz. E aí a gente
consegue fazer a sua estratégia. Então, Sim. você combina essa autenticidade com a estratégia quando você realmente... Veste isso, né? Quando você veste. Veste, quando... que eu digo no pessoal, né? No seu emocional, no seu psicológico. Nas duas formas. Nas duas formas, né? Literalmente, inclusive. As duas coisas, é verdade. E quando você tem alguém que pega na sua mão e fala, vamos, eu te ajudo, é muito mais fácil. Sim. É muito mais fácil. Isso, e nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer fazer isso. com Nós certeza. estamos fazendo Estamos já. aqui para isso. Exatamente. Fer, ó, mais uma pergunta super legal que a gente tem aqui anotado é sobre as profissões. Para você nos contar quais são as principais profissões que hoje, né, assim, dentro do seu portfólio, da sua expertise e experiência, quais são as profissões que buscam esse assessoramento, essa consultoria e essa consultoria, inclusive, para se posicionar, né, de forma profissional. Quais são as principais, assim? Que eu mais recebo. Profissionais liberais e pessoas que trabalham que se vendem na internet também. Prestadores de serviço, de modo geral. Ah, legal. Influencers, todo mundo acaba sendo influencer do seu próprio trabalho, né, no final das contas. Mas também, mas mais do que influencers, as pessoas que vendem serviços ou que têm um produto digital, coisa assim. Ou que estão se posicionando digitalmente. Então, maioria, prestador de serviço. O que quer que seja, empreendedores, ou também vem bastante, então, às vezes fazem as duas coisas, sabe? São empreendedores e também prestam serviços, às vezes. Então, eu recebo bastante médicos, advogados, mentores, mentoras, no caso, meu público maior é esse. Às vezes, eu recebo também, funcionários públicos, recebo também. Que legal. Já atendi algumas engenheiras, médicas. Então, depende, tem bastante, mas muita gente que está se posicionando mais digitalmente, ou às vezes está numa virada de fase de vida, que quer se resgatar, quer se ver melhor, quer dar um up, ou é isso, ou quer dar um salto na carreira. Tá em processo de mudar. De deslanchar na carreira. Não, promoção. Também, promoção. Então, assim, olha, agora é o momento de eu fazer mais isso, porque... Tipo, eu preciso dar esse salto. Ou então, já cheguei, eu tô chegando lá, eu tô visando chegar lá. Eu preciso entender como fazer isso da melhor forma. Entendi. Então, pelo que eu percebi, o público da engenharia é menor. É menor. É menor. Ainda é menor. Da engenharia. É menor. E assim, a gente tá com um viés muito focado também em falar de segurança e saúde, mas também de higiene ocupacional, né? Então, a gente vai falar de segurança e saúde no trabalho, mas também de higiene ocupacional. Alguma vez, você atendeu alguma higienista ocupacional na sua vida? Não. Até fui pensar que não. É, porque eu também nunca vi, assim, numa roda de conversa técnica sobre higiene ocupacional, nunca vi ninguém falar, nossa, mas isso é importante? Pois é importante, né? E a gente vai desmistificar isso e falar um pouquinho disso também depois, porque pode falar, é super importante. Você sabe que no ano passado, no mês de outubro, que é o mês Outubro Rosa e tudo mais, eu fui convidada para dar uma palestra para o sindicato não era sindicato, era... Enfim. Será que não era o Conselho Regional de Engenharia? Não, o CREA? Não, era uma associação, provavelmente. Que faz... a associação que faz o Caixa. Ah, tá. Ai, esqueci o nome. Peço perdão, inclusive, para quem me contratou, que foi muito legal. E, inclusive, foi por indicação de uma cliente minha, que é engenheira. Ela é engenheira civil e ela trabalha com várias coisas. E ela... Enfim. E ela indicou, e o pessoal me convidou para dar palestra em Chapecó para todas as engenheiras de todas as áreas da região mesmo. Foi muito legal. E falamos, então tinha de tudo. Tinha desde engenheira de alimentos, engenheira civil, engenheira ocupacional, todo mundo que você imaginar. E foi bem bacana, porque aí elas começaram a entender e várias vieram me dar feedbacks e falar sobre isso. Olha só, eu nunca tinha pensado que tal e tal coisa também pode fazer diferença, que minha vida não é só o trabalho. Porque algumas, ou no chão de fábrica, ou às vezes em empresa de alimentos. Hospital, alimentos, ou hospital, indústria química, indústria química, não pode maquiagem, não pode nada, e vai usar um scrub, um scrub, né? E aí, então, nada aparece. Assim, elas falaram pra mim, às vezes o que aparece de mim é isso aqui. Eu entendo que a pessoa vai questionar, poxa, eu vou fazer uma consultoria de imagem voltada pro meu trabalho, sendo que... isso. Mas a questão é essa, você não vive só o trabalho, você não está 24 horas por dia dentro da fábrica, e tem tantas outras coisas, porque isso impacta demais na nossa autoestima. Sim, e isso é super importante. E aí, claramente, eu
achei muito importante, inclusive, achei muito legal a gente já começar com isso, né? Porque a perspectiva era já começar com conhecimento técnico, trazer, né, a parte mesmo de higiene ocupacional. Eu vi que as pessoas estavam com bastante expectativa, mas eu acho que é importante trazer esse outro lado, que nós estamos menos acostumadas, né, a discutir, menos acostumadas a discutir. E é muito importante, É uma nova maneira, é mais uma faceta, é mais um lado a ser visto, que realmente é deixado de lado muitas vezes, é negligenciado, acho que a gente pode dizer isso, negligenciado muitas vezes nessa profissão e nesse segmento todo, e que pode ser visto de outra forma. E sabe uma coisa que eu percebo, Vi, que eu ouço muito, principalmente de engenheiras, sobre o quanto, às vezes, elas evitam se vestir ou trazer esses adornos, ou por conta de assédio, ou para conseguir se equiparar aos pares masculinos na profissão, para conseguir transmitir autoridade, segurança, credibilidade, ou então para serem vistas como autoridades ali e serem contratadas ou serem promovidas em vez de um homem ser promovido, enfim, ou de serem ouvidas às vezes. Às vezes é simplesmente isso, de serem ouvidas. Mas isso é muito real, na verdade. Eu entendo porque as maiores queixas foram essas, porque, por exemplo, eu fujo bastante do padrão convencional. As pessoas não me conhecem, quando me veem pela tela, acham que eu sou de um jeito, mas quando me conhecem, vê que eu sou muito pequena. Eu imagino, né, eu tenho uma aparência ainda muito jovial, então a gente deixa de lado essas coisas realmente para que a nossa voz seja muito equiparada à voz do masculino ali dentro do ambiente, para que a gente tenha a mesma credibilidade e que as pessoas entendam a relevância do que a gente está falando. Isso acontece mesmo, na prática. Claro que é um processo, sim, que tá melhorando, né? Não vou falar, nossa, porque, por exemplo, eu entrei na área de segurança foi em 2015. Já faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, eu comecei a trabalhar na área de segurança 10 anos. Eu vejo uma evolução grande, né, desse tempo. E tem melhorado, né? A gente tá partindo pro... Claro, não tá 100%, não. Não é. É um processo. Mas é um processo. Mas eu percebo que as mulheres estão ganhando espaço. E o Network Real justamente surgiu para isso. Para dar mais oportunidade, né? Fazer com que as mulheres falem sobre isso, né? E a gente faça esse movimento de aperfeiçoamento técnico e de posicionamento profissional. Porque... O que eu tenho percebido ao longo desses 10 anos? Não importa o quão boa tecnicamente eu seja. Se eu não transmitir, porque a minha aparência transmite justamente por esse fato que eu te falei, de eu ser muito pequena. Então, eu vim quebrando vários tabus, demonstrando competência técnica na hora de atuar em campo e etc. Mas, quando tem alguém falando assim, ó, faz isso, você vai ver, sua imagem... Arruma desse jeito, faz desse jeito. Eu acho que dá diferença. Porque a gente não precisa se anular a nossa feminilidade, porque nós somos mulheres, né? Não precisa anular isso, mas fazer isso de forma coerente e conseguindo chegar nesse, sabe assim, nesse pé de igualdade a gente nem fala, né? Porque igualdade você tem que partir do mesmo lugar. Exato. E aí a gente nunca vai partir do mesmo lugar, mas uma questão de equidade, digamos. Equidade. Acho que é a palavra certa, né? Com certeza. Porque isso uma vez, uma professora na faculdade, eu achei o máximo. Mas é verdade, foi quando eu comecei a ver as tirinhas da Mafalda. Adoro. Eu também. E aí, ela mostrou, né, aquela tirinha em que uma bonequinha tava no banquinho de baixo e a outra tava no banco maior e tava conseguindo olhar pela janela, a outra não. Né? Mas nós fornecemos bancos para as duas. Mas a diferença de banco, né? E uma era menor, a outra era mais alta. Então, ou seja, na verdade, tinha que inverter. O banco maior tinha que dar para menor e o banco menor para maior, que as duas conseguiriam ver pela janela. Então, nesse movimento da engenharia de segurança e saúde no trabalho e da higiene ocupacional, eu percebo que é isso. Tá, você tá dando banco para as duas, mas tem certeza que tá sendo a ferramenta certa? E as duas estão conseguindo enxergar o horizonte da mesma forma, ver o caminho, ver, né, através dessa janela? Então, é metafórico isso, mas faz todo sentido. Eu nunca esqueci, acho que ela fez essa metáfora em 2018 e eu tô carregando pra vida, porque faz muito sentido, né? Muito, e você sabe que
isso é o que a gente chama de isonomia. E isonomia não é tratar todo mundo igual. Acho que foi um discurso de Rui Barbosa, e no direito foi trazido isso também. Então, todo lugar a gente pode aplicar essa mesma metáfora. E ele falava assim, e é um princípio constitucional, que a gente fala assim, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então, assim, você dá o banco mais alto para quem é mais baixo, para que ela também consiga ver pela janela. Exato. Exatamente, é disso que se trata. É disso que se trata. Ótimo. E aqui, vamos lá. Ai, gente, tem quanto tempo ainda, gente? Vou ter que perguntar. Deixa eu olhar ali. Ai, gente, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Deixa eu aproveitar esse momento e perguntar se a gente pode aumentar um pouquinho o ar-condicionado, que vira e mexe eu me pego quase tremendo aqui. Aumentar a temperatura um pouquinho. Vi, você tá bem? Eu tô bem, pode aumentar. Pode aumentar? Ela tá com frio, gente. Eu tô com um pouquinho de frio. Muito obrigada. Aê, agora sim. Agora sim. Bom, muito Fica bom. O primeiro podcast é assim, gente. É assim. assim. Eu tava bem confortável até agora há pouco. De repente fui pegar a água, tava assim. Eu falei, gente, vai ficar feio, vai ficar feio. Na filmagem. Bom, agora a gente vai falar então dessa perspectiva ainda mais aprofundada, né? Das mulheres na segurança, saúde e higiene ocupacional. Aqui... Você já falou que são as que menos procuram, a gente já falou dessa questão, né, desse processo que a gente tem passado. Mas na sua perspectiva, as mulheres que estão atuando na área de engenharia de segurança, saúde e higiene ocupacional, veem a parte da imagem, do posicionamento profissional, assim, que eu digo nas redes sociais, como supérfluo, digamos assim. Porque, assim, a rede social pra mim também é novidade, tá? Tá, mas você tá indo muito bem. Tô entrando bem, eu acho. Tô entrando bem. Mas obrigada. A Jennifer, gente, vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa ali, ó, que tá fazendo os vídeos, filmando. Quando alguém pega na mão, é sempre mais gostoso exatamente, e mais fácil. Porque sozinha parece que não vai, né? Não, e eu falei assim, quero alguém. Cada um na sua expertise, né? Exatamente, a minha expertise é pegar uma bomba gravimétrica né? Exato. Fazer uma análise, fazer ali, qual que é a vazão, o que eu vou colocar aqui, então é diferente. Mas, quando a gente fala isso, né, você acha que a gente pensa que isso é supérfluo? A gente já falou, né, a gente pensa que isso é supérfluo, né? Eu acho que sim. Vi, eu acho que ainda existe, sim, esse estigma, mas vem mudando. Principalmente por conta das redes sociais. Porque, assim, ninguém tá ileso, ninguém sai ileso de ficar com o celular, assim, ó, no tempo livre. Então, a gente tem muita informação. E informação o quê? Visual, né? Visual. E rede social se trata disso, de imagem, de beleza. E não belezas num aspecto superficial. Nesse também, às vezes. Mas imagem. Não tem como você dizer que você não se importa. Todo mundo gosta do belo, né? Belo. Independente da área que estejamos, né? E de ser visto bem. Você não quer ser visto como uma pessoa desleixada. Ninguém quer passar isso. É verdade. Né? Então... É isso. E aí, Fer, o que a gente pode esperar? A gente tá caminhando para os minutos finais, na verdade. Eu perguntei quanto tempo, mas a gente tem aqui só mais algumas perguntas. E o que a gente pode esperar, né? Qual será o seu foco, ou as participantes, né? O que elas podem esperar da sua palestra lá no dia 20 de setembro? Eu tô longe do microfone, voltei. Pronto! Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Sim. Então, vamos lá. Fer, fala um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar, né, no dia 20 de setembro no Networking Real com a sua palestra. Que expectativa que a gente tem que ir? Conta um pouquinho assim, dá só aquele leve spoiler pra gente se animar e chegar lá já, vou extrair o máximo possível de bom aqui dessa palestra. Olha, eu quero muito levar o quão importante isso o quanto a imagem realmente é impactante, faz diferença no posicionamento profissional e mais do que isso, na vida pessoal também, porque a gente, né, precisa das duas para vivenciar isso com leveza, com autoestima. Entender que feminilidade muitas vezes pode ser força e que pode ser uma ferramenta de posicionamento nessa profissão. Então, que a gente não precisa se equiparar ao masculino para ficar bem e que tem muitas ferramentas além de um salto alto ou um batom vermelho que a gente pode usar para se sentir lindas, bem consigo e tudo mais. Que essência importa mais.
quero levar ferramentas práticas, quero legal. levar exemplos visuais para que elas se inspirem também e vejam como a gente pode fazer isso, como a gente consegue fazer isso. De uma maneira leve, de preferência. Você já falou, mas assim, eu queria que você fizesse aí uma conexão, né, de tudo isso que você vai trazer com a gente, com o propósito do networking real. Eu já fiz alguns vídeos falando, né, que é realmente impulsionar, né, as mulheres tecnicamente e profissionalmente dentro da área da engenharia de segurança e saúde no trabalho e da higiene ocupacional, né, que embora, assim, uma das áreas da segurança, né, e saúde no trabalho super importante, né, tá ali dentro tanto quanto a ergonomia, mas pouco falada, pouco pensada, né, e também mostrar para elas, trazer as referências mais de mulheres, né, porque quando se fala de higiene ocupacional, tem um tabu também na nossa área que, quais são suas referências, né, o que eu percebo? Com todas que eu tenho conversado, né? Majoritariamente as referências são masculinas, né? A gente tem várias filosofias, né? A gente tem as duas energias, mas assim, como equilibrar e realmente não perder a nossa essência, né? Por conta desses percalços ou dificuldades. E a feminilidade como um instrumento de força mesmo. Força Usar mesmo. isso como o seu diferencial. Às vezes, a feminilidade, ela é tão especial, ela é uma forma tão de única, você, né? tão única, e é tão gostoso você colocar um toque mais feminino, deixar as coisas mais leves e, por que não, mais bonitas. É verdade, mais verdade. bonitas. E aí, você acha que isso é o que conecta, então, com o propósito do network real, que seria tornar belo aquilo que talvez a gente tenha engessado e posto ali estereótipos também de só ser ambientes cheio de riscos e tal. O que você diria, assim, na sua ideia, na sua perspectiva mesmo? Espero quebrar paradigmas, para começar, sobre isso. E espero também que o propósito, como linkar isso. A questão do networking real realmente, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo que vai estar presente, e para mim, inclusive, para todas nós, de vermos isso como, de fato, de novo, uma ferramenta, imagem como uma ferramenta de bem-estar, de posicionamento, de networking efetivo, de diferenciação, de alavancar a carreira, de usar a sua imagem para levar a sua carreira à frente e cortar percalços, chutar essas pedras pro lado já antes delas aparecerem. Porque alguém já passou por esse caminho das pedras, agora ela vai te mostrar. Exato, vamos correr por aqui, porque a gente já pode, entendeu? Exato. E não esperar aquilo. E mais, essa questão da essência, pra vincular tudo isso e poder usar essa feminilidade como força. Maravilha, gostei muito. Gostei muito. Então, agora nós estamos realmente nos momentos finais. E para encerrar, claro, eu vou pedir para você olhar aqui para essa câmera e deixar um recado, né? Para quem está buscando se reposicionar ou para quem está no início de carreira na segurança e na saúde, né? No trabalho. Para quem já é higienista ocupacional e nunca nem pensou, né? Então, eu gostaria que você deixasse a sua imagem, a sua frase, na verdade, a sua frase final, ali, a sua mensagem final, para que elas recebam já algo de muito precioso, né, e especial de você. Vamos lá. Não espere o momento certo. O momento certo é agora. Comece. Não espere mudar de função, não espere montar uma equipe, não espere estar numa posição de liderança. Faça o seu caminho, comece agora, olhe para isso. É essencial, vai te ajudar a se posicionar, a ser mais segura e a sentir, inclusive, mais força e coragem mesmo para chegar além e, inclusive, de ser vista como alguém preparada. Imagens trata de uma percepção de estar preparada para a vida e para as funções que você tem a fazer. Comece já, não espere. Olhe para isso com carinho. E comece, só comece. Ah, que lindo. Gostei, obrigada. Obrigada, vou dar eu mãozinha. amei. Tá gelada mesmo. Muito gelada, eu tô com frio. Agora melhorou um pouco. Não, agora tá bem à vontade. Ai, que bom. Obrigada, Fê. Agora, outra coisa que eu vou pedir pra você deixar, o recadinho pras meninas, aonde elas podem te encontrar, as suas redes sociais e deixa seu recado. Vou deixar. Bom, você me encontra no Instagram, principalmente, que é onde eu mais posto conteúdo, quase que diariamente, falo sobre posicionamento, sobre como, enfim, inúmeras dicas e possibilidades e conteúdo mesmo. E você me acha como @FerScarparo.
@feriscarparo. A Vi vai me marcar aqui Eu vou. depois. Bom, obrigada mais uma vez. Outra Obrigada vez eu vou eu. pegar sua mão. Agradeço prazer. mesmo. Gente, ela veio direto do Paraná, aqui pra São Paulo. Ainda bem que ela juntou o útil ao agradável e tirou aqui 2 horas do seu dia pra falar conosco. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz. E pra encerrar essa live podcast, a nossa primeira... E relembrar o que eu falei. Ah. Eu comecei... Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Tá bom. Você quer ver você lembra o arroba? É @networking real, né? E o seu? É arroba. É, Eu acho que é porque não tá óbvio, Vitória. é Vitória. Ponto, o Vebastos, é que eu tenho da empresa, é vebastos.ehs. Xi. Ah, é, isso. Que eu coloquei ao contrário do EHS pra não dar. Tá bom. Você sabe que agora eu vou travar, né? Não, tá bom. Tá. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Nós agradecemos. Nós ficamos muito felizes, né, que você esteve acompanhando essa primeira live podcast do Networking Real. E eu deixo aqui o meu convite para que você nos acompanhe nas redes sociais. O nosso arroba é @networking real e o meu pessoal é vitória.bastos.xi. Não, eu errei, mas é vitoriabastos.she. Eu acredito que é isso. E, bom, fique à vontade para nos seguir, nós estaremos por lá e também deixamos nosso convite para que você participe do Networking Real em Campinas no dia 20 de setembro. Obrigada e até lá!